Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Veremos como criar um tooltip no componente gráfico. Este código eu já tenho desde 2005, então não vou reescrevê-lo para mostrar que estou fazendo do zero. Vou simplesmente explicar o que ele faz e postar no GitHub o código. Será mais fácil para todos nós. Estou aqui com o código já feito. A única coisa que eu fiz foi incluir um tooltip.h, que eu vou explicar ele mais para frente. Ele já está com uma janelinha de texto, né, o TextEdit aqui. E no L button down eu simplesmente configuro uma mensagem, chamo a função que faz o tooltip, passando o handle da janela que eu quero que tenha o tooltip, a mensagem que eu quero, e esse false ou true aqui eu vou explicar mais para frente para que ele serve. Vamos executar uma vez. Vou clicar no botão esquerdo do mouse, como você viu aqui, né? Ó, botão esquerdo do mouse, ó. E vou posicionar o cursor e dar uma paradinha lá. Exemplo do tipo, ó. Posicionar e dar uma paradinha. Posiciona e dá uma paradinha. Exemplo de tooltip. Esse é o clássico caixinha quadrada com fundo amarelo. Vamos dar uma olhada então no header do tooltip. Primeiro nós precisamos do cabeçalho windows.h, por motivos óbvios, né? Estou trabalhando com Windows. Esse conctl.h, ele contém vários componentes gráficos do Windows que estão separados, como por exemplo o tooltip. Essa estrutura aqui, ó, init common control x extended, permite ao Windows saber se o componente que você quer está disponível nesta versão. Lembra do Windows 95? Ele não tinha tudo, e isso foi passado como legado aos Windows posteriores. Quando você utilizar o ctrl+ctl, você tem que vir aqui na sua configuração de Makefile, ou seja lá o compilador que você estiver usando, e incluir o link da biblioteca conctl32. Se você não incluir esse link, ele também não funciona, porque ele é uma DLL separada. Você tem que explicitamente fazer o link. Alguns compiladores, como CodeBlocks, por exemplo, às vezes ele já faz isso sozinho, você nem percebe que existe. Mas em geral você tem que linkar a biblioteca explicitamente aqui. Tá? Aí no seu compilador você vê qual que é a forma que ele te dá para fazer o link. Às vezes é uma janelinha, às vezes é um comando. No caso do Qt Creator aqui tem que ser dentro do Pro. Tudo bem? Vamos para o source file agora. Dentro da função aqui, ó, setTooltip, que tem lá o handle da janela, o texto e um true ou false. O true ou false aqui é para se o seu tooltip tem mais de uma linha. Nós vamos ver isso mais para frente. Essas três variáveis aqui, ó, são necessárias para a criação do tooltip. Nós vamos ver elas uma de cada vez. A primeira é o handle do tooltip, que você pode guardar se você quiser. No caso aqui ele está se perdendo, tá? Ele é criado aqui e morre aqui dentro, mas você pode até guardar por algum motivo. Segundo é o Hackett. O tooltip precisa saber onde está o componente e o tamanho dele para poder desenhar o balãozinho. Esse Hackett aqui, esquerda topo, direita bottom, na verdade são as coordenadas de um quadrado. É assim que você, no Windows, ele sabe o que é um quadrado, né? Você tem a esquerda no topo e a direita no embaixo. Se você olhar, se você desenhar na tela aí, a esquerda topo e a direita embaixo, você consegue ver que dá realmente o tamanho certo de um quadrado. E o tooltip info-a é a estrutura que contém o próprio tooltip. Se nós clicarmos aqui, ele tem, né, vai fazendo redefinições para frente aqui, ó. No final é esse cara aqui, ó. Tamanhos, flags, ó, o tamanho do tooltip, a instância que ele está, o texto, alguns tipos de parâmetros. Então, nós vamos ver a definição dele aqui para frente. Mas é uma estrutura. Tudo no Windows praticamente é uma estrutura. Aqui é a estrutura que eu mencionei para você. Geralmente precisa de mais de um tipo de componente para criar o componente que você precisa. Ó. Aqui você está inicializando o tamanho, mas aqui ó, nesse DWCC, você precisa dizer para ele, olha, que o tooltip ele precisa do list view, ele precisa de classes que vem do Windows 95, ele precisa de uma seleção de barra, né? E no final você encerra aqui dizendo que você não precisa de mais nada. Um exemplo para você entender por que precisa de tantas estruturas aqui é o clássico Combo Box. Você já parou para pensar como é que ele é feito? Ele é a junção de um list box, um edit box e um scroll bar, só para citar os mais óbvios. Assim, vários componentes do conctr precisam de outros componentes para funcionar, que é uma junção de vários deles. Percebeu que ainda tem componentes do Windows 95? Ó? Então, são coisas que foram legadas. Aqui no Create é a janela do componente que eu passei, assim você vai criar como filha dela, nesse caso aqui, ó.
Tá vendo aqui, ó? Aqui é a criação do tooltip com, né, o tipo tooltip class. Aí ele tem algumas configurações aqui, ó, que ele tem que estar sempre visível, não tem prefixo, sempre no topo. Mas aqui, ó, nessa parte de janelas dependentes aqui, quando você cria a janela, você lembra que tem essa parte. Você coloca o componente que você quer que o tooltip apareça, porque o tooltip vai ficar dependente dele. Você tem o create do tooltip, porque como eu já mencionei em vários vídeos, todos no Windows são janelas. E todos os sistemas operacionais gráficos precisam de uma criação de janela para que elas funcionem, elas não aparecem do nada. Esse set Windows Pause aqui, ele vai manter o tooltip posicionado, nada demais, está vendo que está com o handle do tooltip aqui. Você já viu essa função aqui em outros vídeos, o getClientRacket, que ele retorna o tamanho do componente que eu quero que tenha o tooltip. Então tá vendo aqui, ó, eu estou com o componente que eu criei na janela, não o tooltip. Aí ele vai retornar o tamanho do componente aqui para o tooltip poder utilizá-lo para gerar o tooltip no lugar correto. A estrutura toolinfo aqui conterá os dados principais que o tooltip será gerado, com a mensagem que eu quero mostrar e a posição relativa ao componente principal. Então aqui você está vendo, ó, que ele tem o tamanho, geralmente. Por que algumas estruturas do Windows pedem o tamanho? Para ele saber qual é a estrutura que tem que ser passada. Aqui ele sabe que essa estrutura é no caso do toolinfo A. Se fosse uma outro tipo de estrutura, estendida, por exemplo, quando você passasse o tamanho aqui, a função que chama esse cara saberia que está usando a função estendida. Então, uma particularidade do Windows aí. É uma coisa bem pensada. Ao invés de passar um true ou false ou algum tipo de parâmetro, você passa o tamanho da estrutura. Isso é bem legal. O flag aqui ele é uma subclasse. Aqui o random que ele vai usar é do componente que eu passei, no caso o editBox. Ele não tem instância, é nula. O ID dele é 0. Aqui nesse lpsz-text qual é a mensagem do tipo que tem que aparecer. E aqui as coordenadas que ele vai aparecer conforme nós pegamos aqui do componente. Se por um acaso você não estiver entendendo tudo que eu estou falando, não se preocupe. Copie o código do GitHub e vá fazendo pequenos testes para você entender exatamente o que funciona. Isso aqui é meio que uma receita de bolo, não tem muito que mudar. Temos aqui o send message, que ele vai emitir o sinal do tooltip dizendo que o random para criar a estrutura. É isso aí. Aqui ó, a estrutura TI ó, desse tipo, é um ponteiro desse tipo. E aqui eu estou dizendo para ele adicionar a estrutura do tooltip no componente. Legal, né? E por último aqui, aquele true ou false que eu estou passando lá, informa se o texto do tipo ocupa mais de uma linha. Legal, né? Eu já expliquei bastante, vamos executar mais uma vez. Botão esquerdo. E o tooltip está aqui. Bom, foram várias explicações, vamos fazer algumas alterações para deixar um pouquinho mais legal. Vamos aqui no main. Aqui ó, na mensagem exemplo de tooltip, eu vou colocar aqui /n para pular linha, lembra? Vou colocar linha 1, /n, linha 2. E vou passar um true aqui, ó. True. Vamos executar. Botão esquerdo. Se eu passar o mouse, ele mostrou mais de uma linha, tá vendo? Se eu botar false lá, ó, manter ele como false, e executar, esquerdo, ficou tudo numa linha só, ele não fez o salto de linha. Por quê? Porque ele precisa aqui no tooltip, ele precisa mandar essa mensagem aqui, ó. Qual é o máximo de tamanho permitido. Se ele não mandar essa mensagem aqui, ele não sabe que tem que quebrar. Quando ele manda essa mensagem, ele sabe que quando você der um /n aqui, você está pulando linha. Legalzinho, né? Você pode, nesse caso aqui, ao invés de passar o true ou false, verificar se existe a quebra do texto dentro da função. Eu fiz assim para você ver que precisa identificar de alguma forma, no caso do true ou false aqui. Na parte de estilos, o que você viu foi o tradicional, mas podemos mudar algumas coisas. Vamos aqui no tooltip C, no create aqui, ó.
Vamos adicionar ó, um pipe TTS Balloon. Você acha que vai fazer o que com o TTS Balloon? Executar. Esquerdo. Ah, virou um balãozinho. Esse ficou bonitinho, né? Apesar que o outro é o tradicional, mas esse ficou mais legal e ele ainda coloca aqui, ó. Se você conseguiu ver, ele põe como se fosse um triângulo inclinado dizendo que o tooltip refere-se a esse componente. Né? Ó, tá vendo? Que se refere a esse componente. Isso é legal. Embora algumas variações sejam permitidas, nem todas são boas. Por exemplo, vamos fechar aqui, né? Aqui embaixo, vamos colocar no flag da criação um TTF Center Tip. Vamos executar. Botão esquerdo. Ah, ele ficou centralizado aqui, né? Na parte de baixo. Nem sempre algumas alterações que você faz repercute uma coisa legal. Ó. Ele ficou, além dele ficar na parte de baixo, ele ficou centralizado na caixa, tá vendo? Aqui é o centro, né? Eu acho que a outra forma fica mais legal. Mas enfim, você usa da forma que você achar melhor. Você também pode atualizar o tooltip depois de criado. Basta criar uma outra função ou reutilizar a que nós criamos, ao invés de passar o add tooltip que está aqui, ó, você passa isso aqui, ó, ttm update texto. Ao invés de dar o ttm add tool A, você dá o ttm update type text A. Porém, o tooltip já deve ser criado em algum momento. Então, não sei se isso é muito interessante você ficar atualizando. Uma vez que você criou o tooltip com a mensagem, para que você vai ficar mudando ela a todo momento? Né? Não sei se faz sentido, mas se você precisar, aí você guarda o random do tooltip em algum lugar, ou a função passa mais de um parâmetro aqui de atualização, por exemplo, e ao invés de dar o add to A, que você já fez isso pelo menos uma vez, você dá o update type text. É bem facinho, né? Aí, como eu já falei, você tem que guardar o random do tooltip em algum lugar. Por isso que tudo tem um random e geralmente tudo tem que ser guardado. Você passa da mesma forma, tá? Você vai vir aqui, ó, e vai fazer isso aqui. É o mesmo comando, mesma coisa, passa a mesma estrutura, então você tem que ter acesso à estrutura também de alguma forma, acesso ao random, tudo bem? Deixa eu voltar aqui. Você também pode dar o ttm update, tá? Esse aqui, ó. Ele funciona mais ou menos da mesma forma, é a mesma estrutura, mas eu aconselho que você dê o update type text, só para deixar registrado aqui. Muito bom. E por último, se você não gosta do amarelo com o preto, que é o tradicional, você pode mudar para outras cores. Depois que eu dei o add aqui, vou mudar um send message, deixa eu copiar de cima. Copiei de cima, separei aqui. Você precisa do random, aí você tem um sinal. Deixa eu apagar. Set type background color, na qual você passa no wparam o RGB dele. Wparam RGB red, green, blue. E o lparam não tem nada. Aqui. E na cor do texto, nós vamos dar um ttm set type text color. Mesma coisa aqui, vai passar no wparam RGB. Wparam RGB. Aí nós temos um red, green, blue. E o lparam não tem nada. Vamos executar. Botão esquerdo. E ele apareceu lá, tooltip, linha, em verde e vermelho. Vamos mudar para o tradicional aqui. Mudar aqui para o tradicional. Acho que fica mais legal. Aí. Fundo verde, letras em vermelho e a borda em vermelho também. Bacaninha, né? Deixa eu passar um true aqui no C. Pronto. Agora sim, última vez que eu executo.
É isso aí, ó. Exemplo tooltip, linha 1, linha 2, em verde com vermelho. Com a mágica da informática, um tooltip apareceu aqui. Você pode ver que ele fica com um tempinho, ó. Eu tô com o mouse parado, depois de um tempinho ele cai fora. Olha lá, eu não fiz nada, ele caiu fora. Mas ele tá aqui. Esse seria o mais tradicional, né? Com o balão e com o triângulo apontando para onde você, para ao que se refere o tooltip, né? Bacaninha, eu gostei. Espero que você tenha gostado também. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.